Viaturas do ramo do petróleo, petroquímico, químico, entre outras, são instalações de altos riscos, grande complexidade, importância estratégica e comercial para o país, onde são necessários equipamentos e sistemas com grande poder de resposta às emergências, bem como possibilitar combates de precisão. Além dos sistemas fixos, é muito importante obter recursos móveis, tais como viaturas de combate a incêndios. Esse é o tema desta apresentação. Há no mercado uma diversidade muito grande de tipos e modelos para as mais variadas aplicações. O foco desse trabalho são viaturas conhecidas como proporcionadoras de espuma ou dosadoras de LGE, destinadas ao atendimento de grandes cenários envolvendo líquidos, combustíveis e inflamáveis. Seu tanque armazena somente líquido gerador de espuma. A água é fornecida pela rede de incêndio, equipada com bomba de alta vazão e sistema dosador de LGE de alta precisão. Além da alta confiabilidade operacional, é interessante especificar e construir viaturas com ótimo padrão de construção e acabamento. Afinal, são equipamentos a operarem por pelo menos 20 anos. Esta apresentação é para um segmento bem específico, mas se você quiser conhecer mais detalhes, tenho outras apresentações no meu canal, não deixe de conferir. Quando falamos em padrão de construção e acabamento, nossa referência são as viaturas customizadas produzidas nos Estados Unidos, que são projetadas e construídas a partir do zero para a finalidade a que se destina. Porém, a importação desse tipo de viaturas requer uma avaliação mais específica, detalhando a sua necessidade e também as condições do pós-venda ou assistência técnica a médio e longo prazo. São mais indicadas as grandes corporações de bombeiros que possuam um grande número de viaturas, de forma que se uma ou mais ficar inoperante por algum tempo, não irá comprometer a sua capacidade de resposta, ou ainda que possua um grande centro de manutenção. Não são recomendadas as empresas que possuam um pequeno número de viaturas ou que dependam de contrato de manutenção. Uma outra questão é o preço, principalmente devido à defasagem cambial entre o dólar e o real. Uma viatura customizada industrial, por exemplo, nos Estados Unidos, custa em torno de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil dólares. Trazendo para o Brasil, incidindo todos os impostos, chega na faixa dos 10 a 12 milhões de reais. Mas, se utilizarmos chassi comercial, é possível montar viaturas de combate a incêndios com um bom padrão de construção, acabamento e confiabilidade de sistemas? A resposta é sim, desde que tenhamos alguns cuidados, tanto na especificação técnica do chassi, quanto na montagem.
Nossa base ou referência é a NBR 14096, viaturas de combate a incêndios, principalmente os quesitos de desempenho do deslocamento da viatura carregada, bem como ensaios do sistema de bombeamento. A rotação do motor e cardan na marcha que será utilizada para movimentar a bomba deve ser de 1 para 1, ou seja, uma rotação do motor, uma rotação do cardan. Independente da vazão da bomba, o chassi pode ser de 2 ou 3 eixos. Mesmo sistema operacional, mudando apenas a capacidade de armazenamento do tanque de LGE. Viaturas de combate a incêndios ficam o tempo todo carregadas. Na especificação, escolher as opções com a maior capacidade de carga possível dentro de cada categoria. Assim funciona com a capacidade ou potência do alternador, das baterias, tomada de força que vai acionar o sistema dosador de LGE. O motor deve atender a curva de potência da bomba, mais os periféricos, tais como o sistema de bombeamento de LGE e todo o sistema elétrico, que também consome energia. Ainda sobre as viaturas customizadas, não é só o padrão de construção e acabamento que é diferenciado. O sistema todo funciona como um conjunto estacionário, podendo operar por longos períodos sem apresentar superaquecimento do motor. Portanto, ao especificar um chassi comercial para montar uma viatura de combate a incêndio, importante informar a montadora o tipo de aplicação que será submetida, para que esta faça as adequações necessárias para atender o projeto. Só a título de curiosidade, enquanto nas viaturas customizadas eram utilizados motores de 500 HP, na nossa especificação mencionei potência mínima de 550 HP. Isso foi muito importante, inclusive no maior evento de incêndio em tanques ocorrido no Brasil, em Santos 2015, uma das nossas viaturas operou por 150 horas de forma ininterrupta, sem apresentar problemas operacionais importantes. Verifique se os componentes elétricos e eletrônicos do chassi são compatíveis com os sistemas a serem instalados. Numa viatura de combate a incêndio, o operador apenas digita ou escolhe a pressão, ou a vazão, ou ainda a dosagem de LGE, e a viatura faz as correções necessárias. Como vê, a escolha do chassi e do motor mais adequado para o seu projeto requer uma análise bem abrangente. Apenas
a título de sugestão, se for utilizar uma bomba de 2.250 GPM, motor com no mínimo 500 HP. Bomba de 3.000 GPM, motor de pelo menos 550 HP. Bomba de 4.000 GPM, motor de pelo menos 600 HP. Nestas especificações, estou considerando apenas a bomba midship ou meia-nau, instalada atrás da cabine, motor, caixa de câmbio, caixa de transferência ligada à bomba. O cardan está interligado à caixa de transferência da bomba. A bomba está um pouco mais acima. Esse cardan passa pela caixa de transferência e vai lá para o eixo traseiro. Esse é o sistema de bomba midship ou meia-nau. As tomadas de admissão de água estão instaladas nas laterais, ambos os lados. As tomadas de saída estão posicionadas na traseira da viatura. Esta configuração facilita as operações e também diminui o número de mangueiras na montagem das câmaras de espuma e também dos canhões. A outra razão muito importante em relação ao projeto do sistema de espuma, que funciona por meio de injeção direta ou volumétrico, equipado com fluxômetros ou medidores de vazão. A ligação entre a bomba e as tomadas de expedição de água é feita por uma linha de 8 polegadas, passando por cima do convés da viatura. Fluxômetros necessitam de um trecho de linha reta de pelo menos 5 vezes o diâmetro da linha, ideal 10 vezes. Os chassis são comerciais rodoviários, conforme eu já mencionei, porém as bombas são as mesmas utilizadas pelas principais montadoras de viaturas customizadas dos Estados Unidos, como Pierce, Emergency One, Ferrara, Seagrave. E conforme a necessidade da sua empresa ou da sua organização, pode optar pela bomba de 2.250, 3.000 ou 4.000 galões por minuto, atendendo a NBR 14096, vazão essa fazendo sucção de manancial. Quando pressurizadas pela rede de incêndio, que é a nossa condição operacional, essa vazão ultrapassa a 150% da sua vazão nominal. Para fins de testes de campo, podemos definir alguns padrões operacionais. Exemplo: 5 kg ou 75 psi na rede de incêndio, pressão na admissão da bomba. Expedição ou saída, 150 psi ou 10,5 kg. Só esclarecendo, normalmente as plantas industriais operam com pressão de 12 a 13 kg na sua rede de água para combate a emergências. No entanto,
quando a gente atende o pior cenário ou aqueles que têm uma maior demanda de água, essa pressão tende a cair. 5 quilos seria os extremos dos extremos. Mesmo assim, essas viaturas possuem ou mantêm uma boa capacidade de resposta às emergências. Sendo bem conservador, viaturas com bomba de 2.250 podem operar a partir de 100 até 3.000 GPM com uma boa margem de segurança. Viaturas com bomba de 3.000 GPM operando de 100 a 4.000 GPM. E viaturas com bomba de 4.000, operação de 100 a 5.000 GPM. O sistema de espuma ou dosador de LGE deve ser do tipo volumétrico ou demanda com injeção direta, equipado com fluxômetros ou medidores de vazão do tipo eletromagnéticos, tanto para as linhas de água quanto para as linhas de LGE, conferindo ao projeto uma excelente precisão na dosagem. Já o sistema de espuma, temos aqui o PTO, ou tomada de força, que aciona uma bomba hidráulica. Essa bomba hidráulica, ela movimenta o motor hidráulico que movimenta a bomba de LGE que está ali um pouco mais atrás. Para garantir ainda mais a confiabilidade da viatura, o sistema de espuma possibilita operações manuais em caso de falha de algum componente eletrônico, atendendo às vazões mais críticas de acordo com a especificação do seu projeto. Vamos falar um pouquinho sobre LGE. Afinal, essa é uma viatura proporcionadora de espuma, ou dosadora de LGE, destinada a realizar combates de precisão, fornecendo solução de espuma ou espuma final na quantidade suficiente para atender a demandas ou taxa de aplicação necessária, uma perfeita dosagem entre água e LGE. Para o nosso segmento, este extrato foi fabricado, testado e aprovado numa condição perfeita
de dosagem de 1% para hidrocarbonetos e 3% para solventes polares. É muito importante você conhecer a margem de erro do seu dosador, que nunca deve ser negativa ou abaixo das condições de teste, e positiva ou acima. Quanto mais próximo de zero, melhor. Embora algumas organizações e até normas aceitem margem de até 30% para mais. Lembre-se, porém, que nos cenários onde há necessidade de taxa de aplicação de espuma, você deve considerar essa dosagem de LGA+, num cálculo do LGE necessário para fazer esse combate. Uma outra questão importante, embora alguns fabricantes de LGE com quem eu tive contato achar que não há necessidade, algumas organizações utilizam dosagem de LGE a mais do que as condições de teste. Por exemplo, dosagem a 3% nos hidrocarbonetos muito voláteis. Bem, pessoalmente, penso que só uma situação real irá responder esta questão, se precisa aumentar a dosagem ou não. Daí a importância do nosso sistema de espuma possibilitar ajustes nas dosagens com escalonamento em casas decimais. Por exemplo, 1%, 1.1, 1.7, 2.4, 2.8, 3.3, enfim, você pode fazer o ajuste necessário em caso de necessidade. Tubulações do sistema de água, LGE, tanque, chapas de acabamento das superfícies lisas, preferencialmente em aço inox com liga 316L. Já nas superfícies antiderrapantes, chapas em alumínio, diamond ou diamante, ao invés do tradicional alumínio xadrez. Sistemas elétricos e eletrônicos com alto grau de proteção contra a umidade, intempéries e poeiras. Válvulas a serem instaladas nas tomadas de admissão e também de expedição é um capítulo à parte, requer todo o nosso cuidado. Em termos de material, normalmente as de 6 polegadas são em alumínio e as de 2,5 polegadas em aço inox. A grande questão é utilizar válvulas de acionamento manual ou elétricas com possibilidade de acionamento manual. Vamos analisar por parte. Nas bocas admissoras, alguns preferem utilizar válvulas elétricas. No entanto, isso torna o painel de operação um pouco mais complexo ou carregado. Por outro lado, considerando que a nossa rede de incêndio opera uma pressão de aproximadamente 12 kg, e que uma pressão ideal de trabalho
na admissão da viatura em torno de 8 kg, válvulas elétricas facilitam o controle operacional. Mas por que fazer isso? Lembre-se que o sistema de espuma também necessita de rotação do motor. A viatura operando no modo automático, você precisa provocar um diferencial de pressão entre admissão e expedição para que o motor da viatura venha a acelerar. Para facilitar ainda mais as operações, você pode estar verificando com o projetista a possibilidade da instalação de válvulas redutoras de pressão, pelo menos nas admissoras de 2,5 polegadas. Já em relação às saídas ou bocas expulsoras, pelo menos as de 2,5, ideal que sejam elétricas. Válvula do canhão de convés é outro item que você deve definir com o projetista antes de fechar a sua especificação técnica. Normalmente são válvulas elétricas, sendo então necessário instalar inversor de 24 para 127 ou 220 volts. Vazão de 3.000 GPM, normalmente válvula do tipo esfera. Vazão de 4 ou 5.000 GPM, normalmente válvula do tipo borboleta. Normalmente operam totalmente aberta ou totalmente fechada. O nosso desafio está sendo encontrar válvula que possibilite a operação nas vazões intermediárias do tipo 10%, 20%, 50%. Isso define o tipo de esguicho a ser instalado no canhão de convés. Muito importante, se a válvula do canhão de convés operar 100% aberta somente, evite instalar canhão equipado com esguicho automático. Normalmente opera na pressão de 7 até 6 kg. Se você o fizer, dificilmente você vai conseguir fazer um combate combinado com um canhão de convés, uma linha de ataque manual ou até canhões portáteis. O fluxo de água irá para o canhão de convés, onde terá a menor pressão de trabalho. Mas, atenção, o ponto crítico das válvulas elétricas é a sua placa eletrônica. Verifique com o projetista para instalar placas que resistam o maior número possível de operações, mesmo que isto custe bem mais caro. Componentes como portas e holofotes compensa investir um pouco mais fazendo a importação, conferindo ao projeto um excelente padrão de construção e acabamento, no mesmo nível das viaturas importadas. Projetos com bomba de até 4.000 GPM já estão consagrados em nosso sistema. Não podemos parar por aí. A exemplo do que já existe nos Estados Unidos, estamos estudando a viabilidade técnica e comercial de projeto com bomba de 6.000 galões por minuto. Para essa capacidade de bombeamento, nos Estados Unidos,
as viaturas customizadas utilizam chassis com motor de 600 HP, mas no Brasil temos à nossa disposição o Scania de 770 HP. Há pelo menos 2 desafios a serem superados. O primeiro é posicionar a caixa de transferência entre as longarinas, que normalmente são mais estreitas do que as dos chassis customizados. O segundo é posicionar a bomba de forma a não superar ou ultrapassar o peso de balança no eixo dianteiro. Talvez utilizar chassis com 2 eixos na dianteira, no entanto, teríamos que reposicionar este segundo eixo. Não é só isso. Uma outra questão desafiadora é adequar o sistema operacional para maiores vazões. Com bomba de até 4.000 GPM, o sistema de água é composto por apenas uma linha de 8 polegadas e o sistema de espuma 2 linhas de LGE. Com bomba de 6.000, teríamos que instalar uma segunda linha de água e uma terceira linha de LGE e adequar o CLP para que possa controlar todos os fluxômetros. Estamos sempre em busca da melhoria contínua. Quem sabe no futuro bem próximo possamos ter viaturas com essa capacidade de bombeamento, podendo chegar aos 8.000 GPM quando pressurizadas pela rede de incêndio. Lembre-se, se você necessitar de maiores informações na especificação técnica, acompanhamento da montagem e teste das viaturas, pode contar com a minha participação. Estarei à sua disposição. Muito obrigado pela sua participação.